Olá, boa noite. Estamos aqui hoje falando sobre estresse, alimentação, que envolve esse estresse, a questão que pode ser alterada com relação à mente. Então, quero agradecer muito a presença de todo mundo aí. Eu e a Isabela vamos estar fazendo essa live, juntando a nutrição com a psicologia. Porque o estresse, querendo ou não, ele afeta muito, né? Essa questão mesmo, porque querendo ou não, a nossa alimentação, ela é muitas vezes é fome hedônica, que seria a questão da fome emocional, é muito comum no nível de estresse uma resposta ao estresse nessa fome emocional. Tem a ver também com algumas alterações hormonais de neurotransmissores que acontecem com o estresse, que vai desencadear não só para nós a questão de liberação de cortisol, como também de alteração do sistema de grelina e leptina, que seria os hormônios do bem-estar, perdão, do bem-estar e do apetite e da fome. Então, querendo ou não, são influências que sofrem em decorrência, com certeza aí, sobre o nível de estresse. Então, é muito... Deu uma engasgada aqui. Bom, então a gente vai falar sobre esse estresse, aonde que ele entra, né? Atrapalhando aí todo o seu protocolo, toda a sua ajuda que você poderia ter em cima para o seu emagrecimento, em cima do seu controle emocional, para que você possa realmente ter uma resposta mais eficiente para que você passe melhor, né? Que você consiga ter uma defesa melhor do seu corpo a esse estresse. O estresse, querendo ou não, ele dificulta muitos fatores. Ele dificulta não só nosso trato gastrointestinal, como também, como eu falei, a questão do equilíbrio dos neurotransmissores, como também inflamações que ele pode acentuar, entre outros aspectos. E é isso que a gente vai estar falando junto com a Isabela falando aí na parte mental, da parte emocional, da psicologia, e eu falando a parte de nutrição. Um amplo tema, né, que é o estresse, mas que com certeza eu quero muita participação de todos vocês. Então, gente, não deixa de colocar aqui suas dúvidas, as suas dificuldades, não deixa de responder aos nossos questionamentos quando a gente faz, tá bom? Vamos lá chamar a dona Isabela. Vamos lá. Isabela. Oi, Janaína. Oi, Ana. Ei, E aí, Isabela, como você está? eu tô ótima, Débora. E você? Peraí, Tudo senão eu vou bem, sair. tudo muito bem. Olá, Vinícius. Oi, gente, boa noite. Como estão? Você tá bem, Débora? Ótima, muito bem mesmo. Estou aqui falando para eles, né, a questão dos nossos, de várias emoções que muitas vezes a gente não para entender as emoções, né, e às vezes Sim. elas podem desencadear aí toda uma cadeia realmente de informações para o nosso cérebro que vai com que a gente aumenta, né, os hormônios do estresse. Então, querendo ou não, o desapontamento, a frustração, a questão do medo, da rejeição, da tristeza, ela pode afetar a nível de hipotálamo, né? As nossas glândulas suprarrenais a produzirem mais hormônios. E o hormônio do cortisol, da adrenalina, da noradrenalina, que para o nosso estresse não é nada interessante, né? Então, pode falar aí um pouquinho para a gente aí sobre essa questão desse estímulo cerebral que, querendo ou não, as emoções ocasionam. Desculpa, gente. Então, gente, vamos lá, né? Muito bom, tá? Psicologia e nutrição juntas mais uma vez e num tema, como a Débora disse, muito amplo, mas também muito gostoso de se conversar e de bater esse papo. Quando a gente traz a questão do estresse, bem pegando o gancho que você trouxe, né, Débora, da produção dos hormônios, principalmente eu fico muito em dois, que é os que eu fico mais, que eu consegui de verdade gravar e que eu tenho
ali as informações completas do quanto isso interfere, né, em várias questões, inclusive também no emagrecimento, que é o da adrenalina e do cortisol. E aí, quando a gente fala em estresse, gente, aquele clichê, né, aquele ditado que para você emagrecer basta você fechar a boca e fazer exercício físico, ele cai por terra completamente, porque existe aí um outro fator que muito interfere. Não vai adiantar nada você fechar a boca e fazer atividades físicas se você, no dia a dia, está estressando, está, né, uma condição emocional estressante, porque o estresse ele realmente influencia nesse estado, nessa meta, né, do Isso. emagrecimento, da E saúde se a gente for mental, pensar, inclusive da alimentação. sim. E se a gente for pensar, né, Isabela, assim, pelo menos eu, enquanto nutricionista, dentro do consultório, até mesmo dentro dos grupos de emagrecimento e tudo mais, a primeira coisa que a gente atua a nível de emagrecimento, para promover emagrecimento, é o sistema circadiano. E o sistema circadiano, ele depende obrigatoriamente de uma liberação hormonal equilibrada, de forma harmônica, da forma que tem que acontecer dentro do seu corpo. Então, o cortisol é legal, ele é ótimo de manhã cedo para te dar aquele up para levantar. Ele não é bom na madrugada, aonde você acorda, tem a insônia de manutenção, tem dificuldade para pegar no sono, você muitas vezes tem tanta dificuldade que não compensa ajustar, ou até mesmo a adrenalina muito alta e você tendo toda hora uma taquicardia, um batimento com qualquer emoção que você possa vir a sentir. E a gente sente várias emoções no decorrer do dia. Então, tudo você ficar agitado, tudo você ficar em estado de alerta. Adrenalina é importante demais, porque é o nosso estado de alerta. É uma maneira que nós temos de defesa, né? Só que nós precisamos ter no momento correto. Não precisamos dela totalmente desequilibrada, Equilíbrio, né? né? E o sistema circadiano justamente influencia muito nesse emagrecimento. É a primeira coisa que a gente ajusta. A gente fala toda hora, dorme direito, dorme que hora que acorda, descansa, o sono é restaurador, o que você faz antes de dormir, como é que é a sua higiene do sono. É a primeira coisa. A pessoa está tão preocupada em perder peso que ela esquece o básico, né? E o óbvio tem que ser dito, né? E o básico, não, se o básico dá certo, não precisa ficar complexo, né? Então, por que não Exato. cuidar? Né? E quando você traz nessa toda a questão do metabolismo mesmo, né, Débora? Todo esse movimento, né, dessas reações químicas, além da conta no nosso corpo, né, eles trazem muito. O que acontece exatamente é uma redução do índice calórico, né? O corpo para de produzir ali a energia necessária de acordo com o que o alimento, por trazer bem isso, o alimento mais em evidência, e aí começa os estoques, né, de gorduras no nosso corpo. Eu estava lendo um artigo essa semana, não, semana passada, né, para planejar essa semana de lives e de conteúdos sobre estresse, emagrecimento, saúde e tal. E esse artigo trouxe que essa barriga que a gente tem, essa gordura abdominal que nós temos, tem um nome que não é gordura, não, você lembra? A gordura abdominal, Aumento, oi? aumento da abdominal também não. A gordura da Aumento barriga, da gordura gente. abdominal, que é uma gordura inflamatória, né? Que é uma E gordura que tem a questão do risco cardíaco aumentado, né? ela é muito consequência de dias estressantes, do estresse no nosso dia a dia, tá? Não é Sim, só pela má alimentação ou por alguma distúrbio orgânico, não. É também, o estresse contribui muito para essa gordura abdominal. sim. Nós temos algumas medidas biológicas, né, que fazem com que mostra que tem uma desregulação
do nível de estresse no decorrer do nosso corpo. Então, você pensa bem, o diabetes, o câncer, a obesidade, é, as inflamações, a depressão, alteração de humor, acúmulo de gordura abdominal, acúmulo de gordura visceral, então a esteatose hepática. Hoje está tão comum as pessoas terem esteatose hepática, a gente tem que tratar a esteatose hepática da pessoa, porque aí acumula tudo, né? Não só alimentação inflamatória, como uma desbiose intestinal, como também o nível de estresse exacerbado. Então, assim, começa aquele tanto de coisa. Então, as enxaquecas, a questão da pressão muito. arterial, né? Da fibromialgia, a fibromialgia, psoríase, que são as doenças autoimunes, né? Tudo em decorrência do nível de estresse. Tudo em decorrência. Aí nessa hora a gente fica assim, né? Quem vem primeiro, o homem, o ovo ou a galinha, né? Porque é o nível de estresse que desencadeia todos esses transtornos, desde a desidratação, perda de massa magra, que seria perda muscular, que seria a sarcopenia, os síndromes metabólicos, que são as lipidemias, colesterol elevado, triglicéride aumentado, desordem do sono. Então, todas essas doenças ocasionadas pelo estresse, ou o estresse acontece por essas doenças. É justamente o ciclo, ele continua, né? Então, infelizmente, a gente tem que vir quebrando. Felizmente, aliás, a gente tem que vir quebrando esse ciclo. A gente tem que falar, pronto, acabou, vamos dar um jeito de dar um basta nisso para buscar a saúde de forma correta, porque senão você vai estar chovendo no molhado, resolvendo um monte de sinais e sintomas sem ir na causa, né, do problema. Uhum. E quando fala saúde completa, é completa mesmo, né? Eu achei muito bacana o que você colocou hoje no Stories, né? A tríade, mente, corpo e espírito, né? Tem que estar muito bem alinhado mesmo. Mas para a gente saber lidar, para sabermos lidar com o estresse no dia a dia, ontem, inclusive, eu fiz uma live e fiz uma pergunta para a turma. Deixa eu fazer ela aqui de novo. Vocês acreditam que é possível viver uma vida sem estresse? Coloque aí para nós. Sim ou não? O que vocês pensam sobre isso? Aqui, ó. Não, Débora. Então, Na verdade, o que a gente faz é amenizar, né? Amenizar a resposta ao estresse, né? sim, e amenizando, nós conseguimos prevenir. Por quê? Uhum. Porque o gerenciamento das nossas emoções, os nossos comportamentos, é tudo sobre o nosso poder. Eu é que comando, eu é que determino, né? E o estresse, ele nada é do que eu estou diante de uma determinada situação e o significado que eu der para aquela situação é exatamente o que vai entrar aqui, se ela vai entrar com um fator externo estressante ou não. Então, por isso que é preciso muito nós termos essa cautela diante das situações do dia a dia, porque nós é que ditamos ser estresse, aqui vai ser estresse, aqui não vai ser estresse. Por que tem situações que para uns são estressantes e para outros não são? Como a leitura de Né? vida, né? Como que é a leitura de vida? Exato, isso. E é muito decorrente da leitura de vida, do que eu construí, da minha história e o significado que eu dou para aquilo, como eu olho para essa situação, como eu deixo entrar para dentro, nossa, entrar em mim. Então, tem os autores que eu estudo, eles falam que tem sim como ter uma vida sem estresse. Mas é diante de muito autoconhecimento. É preciso conhecer como que nós funcionamos, nosso corpo. O que é esse metabolismo? Né? Como você falou, adrenalina, cortisol, eles em excesso traz prejuízos. Sim. Mas eles têm os aspectos positivos do para que eles existem no nosso corpo. Né? Sim. E aí, se eu não sei como que eu funciono, se eu não sei como que é esse metabolismo, como que é o meu metabolismo, né? Se eu não tenho essas informações sobre mim, sobre que significado, para que nessa situação aqui eu fiz, é o que a gente fala muito, tempestade em copo d'água,
né? É muito porque nós é que pensamos isso, nós é que determinamos se vai ser estressante ou não o que a gente vivencia. Agora, uma coisa importante aí que você falou, que é um artigo, né, da revista Medicina Psicossomática de Uhum. 2019, ele justamente soltou que a questão das 80% das doenças tem relacionamento ao desenvolvimento do estresse. Por isso que eu brinquei, falei, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então aí a gente vem a questão de se preocupar com a saúde, da gente pensar no âmbito da saúde, do emagrecimento, a gente pensar muito além de uma estética. E a Sim. minha preocupação enquanto nutricionista, eu tenho muito isso comigo. Eu acho assim que o emagrecimento, ele é uma consequência de você estar mostrando que você está fazendo boas escolhas, de que você está vivendo de forma muito mais saudável, que você está conseguindo fazer uma melhora muito grande aí do seu organismo mesmo, trazendo a saúde para o seu organismo. Então, o emagrecimento acaba sendo isso. Se a gente for pensar que a pessoa. Por que a gente trata, né? Aí vem a questão da gente tratar. A pessoa fala, eu não consigo, eu sou muito estressada, eu não consigo dormir. Aí eu vou lá e pego um remédio para tomar que vai me fazer dormir. Até que ponto que eu vou ficar em dependência de uma medicação? Que se eu não vou resolver isso, o remédio ele vai até certo ponto, ele não dá conta de resolver todo o problema. Quantas pessoas a Uhum. gente vê aqui dentro do consultório que tomam remédios para poder dormir e que não conseguem dormir, pegar no sono rápido, não conseguem ter um sono descansado, é um sono superficial, aquele sono leve, é aquela pessoa que acorda cansada, acorda ressaqueada. Então, o que adiantou? Se ela não vê a causa do problema, se ela não vem encarando as emoções, encarando os sentimentos, entendendo como lidar com elas e buscar como melhorar o que da questão, né? Porque não adianta você ficar mascarando os sintomas, porque isso é mascarar sintomas, né? Você tem uma dor de fibromialgia, você vai lá e toma remédio anti-inflamatório. Tá, você toma remédio anti-inflamatório, você chega lá no reumato para poder falar que você está com fibromialgia. A primeira coisa que ele vai fazer, vamos tirar os remédios que estão mascarando os sintomas para me saber o nível de dor, para que eu possa ir atrás e tratar. Uhum. Então, é a mesma coisa. Se a gente for pensar, é a mesma coisa isso, decorrência das emoções. Não adianta eu ficar mascarando sintomas emocionais com medicações se eu não tenho atitudes e práticas de vida saudável. Então, um exercício físico, uma boa hidratação, um sono restaurador, alimentação de escolhas mais anti-inflamatórias, né? Fontes de ômega, que seriam os peixes que as pessoas não andam comendo. Tá certo que agora tem essa contaminação do peixe, da urina preta, né? Nós temos os É. outros peixes que a gente pode consumir. Nós temos as castanhas, nós temos muitas frutas e verduras que são fontes de nutrientes para poder ajudar o nosso corpo a ser saudável e uma resposta melhor às doenças. Então, para que inflamar se você pode andar de forma mais saudável e não ter nenhuma dessas doenças que pode desencadear o estresse? Sim, é. E quando você fala assim, eu lembro muito de alguns clientes que chegam e falam assim, Isabela, eu fui, por exemplo, no psiquiatra, ele receitou isso, mas não está adiantando o remédio, não está fazendo efeito. E aí eu falo, opa, peraí, realmente não está sendo efeito? Aí eu trago de forma bem simples, mas da seguinte fala. O remédio, vamos imaginar, que a função dele é questão química do nosso corpo, né? Emoção não se trata com remédio. Emoção se trata exatamente eu olhando, sentindo, dando nome, entendendo, né? E depois dando destino, fazendo. Se eu estou um dia estressante, ou eu vou para uma prática de acordo com o meu organismo, do meu funcionamento, ou eu preciso ir para uma prática de meditação, ou eu vou para uma atividade física, né? Não dá para se tratar doenças e sintomas emocionais somente com remédios, porque não vai mesmo. Ele, como você diz, ele vai até um certo ponto. Dali para frente é você com novas posturas, novos pensamentos, novo estilo, alguma mudança no estilo de vida, Fora que você né? pode, fora que você pode ter uma desbiose intestinal aí, uma inflamação intestinal, e esse intestino não está saudável para absorver a medicação.
Então, você está tomando uma coisa que muitas vezes você gasta dinheiro e que você está jogando fora. Porque o seu corpo não absorve pelo simples fato do seu intestino não estar saudável. Então, o buraco é muito mais embaixo, né? A coisa é muito mais profunda. Do que simplesmente um remédio. É muito achar que uma medicação vai fazer todo o trabalho. Não mesmo. E aquela técnica de respiração, a 4, 5, 6, eu tenho falado muito aqui dentro do consultório, aquela ideia de inspira em 4 segundos, segura o ar por 5 segundos, solta o ar em 6 segundos. Gente, isso aí já dá uma baixada tão grande no cortisol, um aumento, uma significativa na dopamina, que você não imagina, é uma coisa tão besta. Uma coisa tão besta que você pode fazer em qualquer lugar. Eu falo assim, que é de graça. De graça, você faz em qualquer lugar. Você pode estar em qualquer lugar. Você não precisa de meditação, de falar uma meditação guiada. Ah, eu não suporto aquilo. Tudo bem. Tá dentro, mas respira direito. Respira É uma respiração consciente, né? Isso. Leva oxigênio para todo o seu corpo. Não é só no pulmão, não. Vai lá dentro. Vê o diafragma também movimentando. Traga uma respiração profunda para o seu corpo. Sinta esse ar entrando. Faça isso e vai ver se não vai funcionar. A respiração é o mecanismo que nós temos de graça no nosso corpo que muda vou falar todo, não, para não generalizar, mas muda a grande maioria dos nossos estados emocionais. Sim, sim. Se eu mudo o meu estado emocional pela respiração, eu consigo pensar com mais clareza, eu consigo fazer uma escolha mais assertiva, eu consigo ali decidir se eu vou realmente comer isso ou se eu vou comer aquilo, eu não vou pelo social ou pela fome emocional. Eu consigo parar. Eu falo que a respiração, essa parada que a gente dá para respirar, aqui na nossa mente entra como, gente? Entra dizendo o seguinte: mente, eu estou te dando um tempo aqui para você entender todo esse turbilhão que acabou de acontecer, colocar as coisas no lugar e mandar mensagem para o corpo aqui e para vocês voltarem a funcionar de forma ok, igual estava antes. Justamente. Então, é uma ferramenta que eu falo, que nós temos aqui de graça muito potente, né? E que se utiliza-se muito pouco. Agora, o que a gente precisa entender é que a gente tem que parar com desculpas. A gente precisa entender de assumir a responsabilidade sobre nossas atitudes, nosso corpo, e a gente fazer a coisa acontecer. Não dá para você ficar o tempo inteiro criando desculpas porque você não para respirar, porque você mastiga rápido demais, porque você não consegue ter tempo de se alimentar, porque você, quando você quer, se é uma coisa que você quer, você consegue. Então, o que está faltando é você realmente querer e assumir essa responsabilidade como sua e não deixar com que a vida te leve, entendeu? Porque essa coisa da vida te levar, você não para poder enxergar como você está e depois pode ser tarde demais, né? Porque a gente sabe não vive, né? Se eu não vivo, eu não sinto. Justamente, a pessoa precisar ter um AVC, ter um infarto para poder parar, respirar e dar valor na vida, a gente não precisa disso. Né? A gente pode viver intensamente de forma com muito mais qualidade aí, né? Com certeza. Então, e é isso que a gente quer para vocês. Pelo menos eu, enquanto Nude, você pode ter certeza. É o que eu falo o tempo inteiro aqui. Eu quero isso para vocês. Eu quero todo mundo muito saudável. Sim, olhando para a saúde, né? Não tratando. Eu falo muito. Tá, quer emagrecer? Então vamos olhar para a saúde. Isso. Não olhe para, vamos supor, para o coração que está... Não olhe entre aspas, né? Mas não fica focado nisso. Às vezes, na ansiedade que está ali, na taquicardia, tá. Eu já estou sentindo, isso já está sinalizando. Então, deixa eu ir, então, para a saúde. Para eu parar de ter essas reações, o que eu preciso de fazer? Né? Porque, em geral, ficamos muito... Né? Tem pessoas que ficam muito ali no sintoma, sentindo o sintoma, deixando o sintoma ruminar dentro de si, reverberar, e faz aquela... por que é tão difícil cuspir para fora? Né? Em menos tempo, tudo isso daí. E o estresse, ele traz esse desaceleramento no metabolismo. Veio uma pergunta aqui, Débora, se tem
quais os alimentos que consegue, a pessoa colocou nervos, quais os alimentos que nós podemos ingerir para controlar os nervos. Os Então, nervos para compensar estresse, né? Então, aí a gente está falando de nutrientes que vão ajudar nas nossas produções de neurotransmissores, como a serotonina, a dopamina, o GABA, a melatonina, que a gente vai, querendo ou não, melhorar e relaxar. Então, nós temos alimentos fontes de magnésio, de vitamina B3, de vitamina B9, de vitamina B12, a B1, B2, complexo B em geral, e principalmente magnésio, zinco e a vitamina D. E aí a gente vem na questão, né? Vitamina D, consigo através do sol. Eu consigo uma fonte muito maior através do sol. Se eu paro, pelo menos um momento do meu dia, consigo tomar um pouquinho que seja de sol, eu posso não aumentar todos os meus níveis de vitamina D, mas com certeza você vai abaixar bem seus níveis de, Alguma mudança. né? Uhum. Então você vai ter Sim. um benefício. As vitaminas do complexo B, nós temos uma oferta muito grande dentro das frutas e verduras, mas também dentro das castanhas, também dentro dos cereais. Então, por que não? Principalmente os alimentos integrais, sempre os alimentos na sua forma mais natura possível. Então, sempre que você pensar numa alimentação rica em nutrientes, pensa na forma integral deles apresentarem. Então, quando a gente fala arroz integral, ele é mais nutritivo? Ele é mais nutritivo que o arroz branco, não resta dúvida. Além de ter a fibra para ter uma saciedade maior. Então, a gente acaba utilizando. Mas não só também esses alimentos, como as carnes. No caso do zinco, no caso do ômega, né, que são nutrientes que ajudam bastante nessa produção dos neurotransmissores e você diminuir essa raiva, esse rancor, isso tudo através do alimento por causa dessa produção dos neurotransmissores positivos. Porque aí abaixa automaticamente a adrenalina, a noradrenalina, o próprio cortisol, né? Que você vai conseguindo afetar aí. Mas a gente sempre fala de uma alimentação muito equilibrada. Então, é você se preocupar em colocar proteínas de qualidade e vir se preocupando muito mais com a qualidade da alimentação do que quantidade e do que também exacerbar no sentido de gordura, de carboidrato, açúcares. As pessoas têm que parar de pensar um pouco naquele prazer imediato. Porque às vezes a pessoa fala assim: eu não consigo pensar nessa hora de compulsão, nessa hora de estresse, eu não consigo pensar em alimentos saudáveis. Consegue. Se você organizar sua caixinha aqui dentro, você consegue Respira, colocar né? na frente. Você consegue colocar na frente, né? Na frente os alimentos saudáveis. Por quê? Porque você vai entender onde esses alimentos saudáveis podem entrar na sua vida. E não é só te dando a satisfação de estar comendo um doce de uma fruta, de estar comendo um alimento que tem uma gordura saudável. Não, é pela satisfação também de estar trazendo saúde para o seu corpo e essa riqueza de nutrientes. Tem várias pessoas que não têm energia, não têm disposição durante o dia. Elas estão cansadas, eternamente cansadas. São pessoas que ficam a noite inteira fazendo digestão de uma alimentação que ela fez errado e tarde. Ela vai comer 10, 11 horas da noite, acho que não consegue ficar até o outro dia. Que eu vou morrer de fome se eu não comer agora. Não vai morrer de fome. Você não faz exame de 12 horas para fazer exame? Você não faz exame com jejum de 12 Boa. horas? Ninguém morre com jejum de 12 horas. Então é bem possível, muito pelo contrário, seu corpo agradece tudo isso. Então, por que não você pensar mais, esquecer um pouco o prazer imediato e pensar mais na sua saúde e aquilo que você vai colher a longo prazo, né? Então, essa riqueza de nutrientes, o magnésio, o folato, o zinco, o ômega 3, utilizando as vitaminas do complexo B, a vitamina D, enriqueça a sua alimentação. Basicamente, frutas, verduras, carnes magras, principalmente, castanhas, semente de girassol, semente de abóbora, coisas baratas, não precisa ficar comprando coisa cara, não. Aí fala que nutrir para comer direito é caro. Não, para comer direito não é caro. Para comer as bobagens é que é caro e as pessoas não estão vendo isso. O Né? Débora, você falando aqui, eu tenho dois alimentos que há 11 anos atrás, eu não sei se eu li, eu não lembro como que foi essa informação, não. Mas que eu falo, na minha cabeça eu tenho o seguinte, que a alface, ela é boa para aliviar as minhas tensões e o pimentão com relação a quando eu estou irritada. Procede isso?
Isso é Então, coisa. a alface ela tem um pouco de calmante. Então a gente até utiliza, por exemplo, um chá de cidreira batido com alface, limão, para poder servir um chá, assim, um suco mais Sim. relaxante. Então tem um pouco de fundamento, sim, né? A questão do pimentão a gente questiona pela quantidade de agrotóxico, né? É um dos alimentos, Tá. é o alimento que mais tem agrotóxico, pesticida. Então eu não sei se a gente conseguiria É. uma boa Uhum. qualidade, não, a não ser que ele seja orgânico, né? Mas como o pimentão é bem complicado você falar que você encontra orgânico, às vezes vai Olha. a gente ter uma ressalva em relação. Agora, o chazinho de melissa, gente, o chazinho de melissa, ele acalma os pensamentos. Se vocês verem lá no meu Instagram, eu coloco lá o chazinho de melissa, ele acalma os pensamentos. Sabe aquela pessoa que deita e começa 10.000 coisas na cabeça acontecer? Chazinho de Uhum. melissa é para isso. É para ajudar nessa hora de você É acalmar bom para ansiedade, gente, ó. aquela coisa do Ali. chazinho de camomila, o chá de camomila para durante o dia. Tem outra coisa também importante. Às vezes a pessoa está estressada demais durante o dia todo e simplesmente na hora de dormir ela quer que o cérebro dela desliga. O cérebro não vai fazer isso da noite para o dia. Não é assim que funciona. Você tem que buscar durante o dia fitoquímicos, alimentos que podem ajudar. Então, por exemplo, você utilizar os chás, né? Camomila com melissa, passiflora, você utilizar chás para poder colaborar com o seu sistema nervoso central, fazendo com que você diminua, né, a produção dos neurotransmissores do estresse, que você produza mais neurotransmissores positivos aí para te acalmar, que te relaxa. Você faz isso durante o dia, não é para dormir. Você não vai sentir sono durante o dia, você vai relaxar, você vai diminuir seu nível de estresse. E aí, durante a noite, você consegue ficar muito bem com muito pouca coisa. Né? Então a gente tem o chazinho de mulungu, que é um chá legal que ele dá uma anestesiada aí no cérebro, é muito bom para poder ajudar a entrar no sono profundo. O chá de melissa, como eu falei, para acalmar os pensamentos. Então, por que não utilizar desses fitoquímicos aí presentes nos alimentos para que a gente possa ter um benefício, né? Agora, a produção de serotonina, a gente tem com o triptofano. O triptofano com 5-HTP são alimentos fontes de triptofano. Então, vamos pensar no frango, na aveia, na banana, né? Que são alimentos que ajudariam muito na produção da serotonina, que você teria o benefício aí para poder estar te ajudando a sentir um bem-estar maior. Então, não é na carne de porco cheia de gordura, não, tá? Não é na costelinha ao molho barbecue, não. No franguinho, galetinha, ele simples, ele resolve bem a questão. Se quiser empanar ele, pode empanar na aveia, fica melhor ainda. Aquela na veia. Tinha que ter um gravador com a gente, Débora, o tempo todo com essas dicas da nutrição, porque vou te falar, né? Tanta detalhes e assim que tá fácil para fazer as trocas, Tá fácil. né? Para ficar uma alimentação cada vez mais saudável e a gente funcionamos muito no automatismo, né? No hábito. Olha, eu nem estava lembrando da questão da aveia para empanar. Já É. usei isso, olha aí, muito bacana mesmo. E muito gostoso. É, sim, eu lembro, nossa, tem muito tempo que eu não uso. Como que a gente pode fazer, né, gente, além de olhar para as situações, né, e ali pensar antes de reagir, não para não ir para um fator estressante, né, para junto com isso virarmos a chavinha para acelerar o metabolismo. Uma vez que o estresse ele desacelera. Lembrando mais uma vez, não adianta, por exemplo, fazer alguma ingestão, válida aí ou não, deve uma ingestão de água fria. Bebermos água fria acelera o metabolismo. Gente, hoje eu estou checando todos os as coisas que eu tá na minha cabeça para eu ver se eu tô. Então, dizem que a água Percebe, né? gelada. Na verdade, existe a questão científica, né? Que a água gelada, de hora em hora, você ativa aí o seu metabolismo. Mas o que a gente precisa pensar é que todos esses termogênicos que a gente utiliza, você, na verdade, você está juntando um monte de termogênicos para que você tenha um aumento aí de 100, 200, 150 calorias no máximo dentro do seu metabolismo. Então, não é nada assim de falar, nossa, eu tomo água gelada e vou aumentar
para 500 para me dar condição aí de eu comer um jantar daquele bem caprichado em cima de gordura, com muito açúcar, comer aquela sobremesa e tudo mais. Não. O nosso metabolismo ele é acelerado com esses termogênicos, mas em torno de 30, 40, até 50 calorias. Então não é tão assim absurdo, só que a junção deles acaba sendo positiva. E mais ainda, quando a gente diz o seguinte, com relação à água gelada, você está provocando uma hidratação mais rápida do seu corpo. Quando você acrescenta o gengibre, você está acrescentando, além da termogenia, você está acrescentando a questão anti-inflamatória, cicatrizante que ele promove. Então, assim, a gente acaba tendo benefícios em cima desses termogênicos muito além de apenas aumentar o metabolismo. Agora, que as pessoas precisam entender que nós temos, né, os fenótipos das pessoas econômicas e as pessoas gastadoras, né? E nesse caso, o metabolismo, a gente age de formas diferentes com essas pessoas. É onde você acaba utilizando alguns fitoquímicos ou estimulando o exercício físico de outra forma, diminuindo aí essas taxas de estresse, esse nível de estresse para que você possa ter uma resposta melhor, tratar o intestino para que você possa absorver o máximo possível desses fitoquímicos e dos nutrientes dos alimentos para que você possa estar produzindo hormônios dos neurotransmissores que sejam interessantes. Então, é onde a gente acaba tendo essa oferta, né? Vamos dizer assim, esse benefício aí. Então, é um pouquinho disso quando a gente fala desse termogênico aí, dessa água gelada, viu? Água gelada. Também. Entendi. Entendidíssimo. O que muito precisa ser feito, né? Que foi muito dito aí na live de hoje. Semana passada eu trabalhei somente esse tema, a questão do sono, né? O dormir mal ou a falta de sono também coloca o nosso metabolismo mais lento. É uma forma de se, além de trazer o alívio do estresse, né, ou estar bem para o dia seguinte, o dormir bem também ajuda nesse processo de acelerar o nosso metabolismo, ajuda no processo de eliminar gorduras, ajuda um processo de adquirir, né, mais músculos e diminuindo ali a massa magra. A massa gorda, né? A gordura Gorda. tecido adiposo. E aí a questão do equilíbrio, né, do sono, porque você tem uma liberação durante a noite da grelina e da leptina, que são dois hormônios que são voltados para o apetite e para a saciedade. E aí, quando você tem a grelina, né? Quando você tem a grelina aumentada por causa do sono que não aconteceu de forma restauradora, você no outro dia fica muito mais suscetível a alimentos mais palatáveis, alimentos que te oferecem mais energia, justamente pelo cansaço físico de uma noite mal dormida. Então a pessoa fica procurando o tempo todo carboidrato e gordura, o tempo todo carboidrato e gordura. Então é isso que faz com que as pessoas acabam tendo mais ainda o aumento da gordura abdominal, porque é uma gordura inflamatória. Ela acaba não tendo controle sobre o seu apetite, podendo exagerar nos horários de se alimentar. Ela também pode ter o prejuízo, né? No sentido de não conseguir fazer exercício físico pelo cansaço que ela está sentindo. Então, acaba tudo ajudando, vamos dizer assim, ao metabolismo não acontecer de forma correta, né? Não trabalhar de forma correta. É onde você acaba tendo prejuízo aí. Aí você tem o risco de estar tendo a sarcopenia, que é a perda da massa muscular. Você pode não ter de forma tão interessante, porque, claro, a gente não perde assim da noite para o dia, mas um sono crônico, uma falta de sono crônica, né? Isso aí vai influenciar lá na frente. E a gente está falando de coisinhas pequenas que acontecem de uma noite para outra, mas a gente está falando também daquelas pessoas que têm problema para dormir muitos anos, né? Até mesmo na hora do ronco, da apneia, até mesmo na hora do descanso mesmo. Então, pensar que essa alimentação noturna, ela precisa ser mais cedo, para que você possa ter uma higiene do sono, então pelo menos 3 horas antes de deitar, para que você possa tirar um pouco a luz do celular, ou pelo menos diminuir bem aquela luz branca, né? Para que você possa fazer uma higiene de sono correta, porque isso aí vai interferir no seu nível de estresse pelos neurotransmissores que são produzidos aí de forma desregulada, que aí seria a adrenalina, o cortisol e tudo mais, que eles não são bem-vindos essa hora, eles são bem-vindos de manhã. Vamos acordar de manhã, mas não 2, 3 horas da manhã, né?
E além do aumento do peso, gente, outra me veio aqui que eu tô lembrando, outro presente que é muito ruim de desembrulhar, que nós ganhamos com esse metabolismo desacelerado ou lento, é a procrastinação, tá? A procrastinação também tem um dedinho aí de consequência, né? Aliás, o estresse, né? Diante de fazer o metabolismo girar menos, a gente tem mais facilidade de procrastinar. Se temos tendência, então, se a gente tem alguns outros fatores, né, de, por exemplo, no nível de capacidade, nós nos sentimos, a pessoa se sente incapaz, ou não tem a autoconfiança baixa, a autoestima, isso contribui ainda mais para o movimento de procrastinar. Então, percebe, nós somos, ao mesmo tempo, muito complexos, mas fáceis de nos conhecermos para entender a gente. Né? É preciso ir em E busca. a procrastinação deixa de ser uma fuga, né? Para você poder deixar de fazer algumas coisas, que é você uma defesa da gente tentar diminuir o nível de estresse, o cansaço, né? Às vezes é uma coisa que você precisa fazer que você já não tem muito prazer em fazer, mas que precisa ser feito. E aí é onde você vai só empurrando e aumentando mais ainda esse desgosto que você vai ter lá na frente, porque você vai ter que fazer. Só que você poderia evitar o estresse, o cansaço e o sofrimento que uma procrastinação causa, né? Então, é uma forma da gente realmente trabalhar aquilo que realmente precisa. É você ter foco, ter disciplina, entender que você precisa fazer, tem coisas que precisam ser feitas e quanto antes você fizer, melhor ainda. Sim. E que não adianta. Eu trouxe essa informação para você pensar o seguinte: se eu estou aqui adiando isso, se eu estou procrastinando, é porque eu estou com preguiça, tá, mas não é só isso. Pode olhar se existe aí algum dia anterior ou dias anteriores em que você esteve estressada, em que você determinou situações ali que elas fossem estressantes, elas realmente foram estressantes para você. Então não adianta, por exemplo, já nos últimos 2 minutos para acabar o jogo, eu vou lá. Então deixa eu entregar o trabalho, né? Os procrastinadores, eles têm uma coisa que é muito a favor deles. Eles deixam para a última hora em geral e a coisa ainda dá certo. Em Eles geral dá acreditam, né? certo. É porque acredita que vai. Porque e ao entregar isso em cima da hora, você está potencializando, você está colocando mais combustível ainda no seu estresse. Ou seja, você entregou, mas você trouxe, colocou mais outra bombinha aqui, né, silenciosa dentro de você. Então é preciso olhar mesmo na base, no que está vindo essa procrastinação. É muito mais além da preguiça, do cansaço, do que não, eu não estou afim disso, eu estou com raiva de fulano. Isso é muito só o que os olhos estão vendo ali, a primeira parte, aquela parte de cima do iceberg. E aí, gente, falando, eu e a Débora falando pra caramba. E como? Eu fico até preocupada que eu esqueço e disparo. Eu esqueço, perdoa-me. Contem aí pra nós se tá fazendo sentido. Coloca um oi aí, porque eu vou te falar, viu? Nós vamos longe. É, eu quero saber aí se vocês estão conseguindo entender, conseguindo enxergar uma forma de trabalhar seu estresse, de como você pode amenizar aí os seus sintomas e você viver melhor, né? Com mais saúde e atingir seus objetivos aí. E é Sim. o emagrecimento saudável sempre. Sim, na live de ontem eu trouxe bem explicado essa questão do estresse, tá? O que que ele é, como que ele entra e como que a mente e o corpo faz para vir esses, né, corresponder a esse estresse. Sintomas, eu não repeti porque aqui, senão ia ficar, né? E o tema a gente não ia estar colocando. Tá salvo lá se vocês quiserem, disponível para vocês estarem ouvindo toda essa primeira parte.
Tudo Sim. ok, gente? Clica no coraçãozinho aí, então, para nós, pra gente saber se Gente, faz vamos lá, sentido, vamos se tá participar. ok. Quero saber todo mundo aí se vocês estão conseguindo aproveitar as informações para que a gente possa fazer um resuminho aí básico para vocês. Que bom, faz total sentido. Que bom, Thais, eu fico muito feliz. Ótimo. Então, gente, como primeira solução, né, que a gente precisa se Linda. preocupar com relação à modulação do estresse, é a gente utilizar o cuidado primordial com a questão do sono, né, com a questão dos neurotransmissores. Então, lembrando que a gente precisa ter esse alvo de neurotransmissores, mas depois cuidar do intestino e cuidar do intestino, lembrar que não é simplesmente falar o meu intestino funciona bem, funciona todos os dias. Para nós, principalmente para mim, nutricionista, não quer dizer nada. Eu quero saber como que essas fezes estão, a aparência delas, a frequência, termos de urgência, se tem formação de cólica, se tem desconforto, se você tem algum alimento que provoca uma crise diarreica, porque é muito além de você falar que seu intestino funciona todos os dias, porque a gente tem muito neurotransmissor ali no nosso intestino, que depende obrigatoriamente, o intestino é um grande responsável pela produção de dopamina, 50% da dopamina é produzida no intestino. Então, a gente precisa ter o cuidado, tá? Com relação a isto, porque a gente acha que o intestino é simplesmente fazer o intestino funcionar todos os dias. Ah, eu fui lá, eu fiz cocô todo dia, tá valendo? Não, eu quero saber a qualidade dessas fezes, o que que ela traz, porque ela me conta como está a qualidade da sua alimentação Uhum, e uhum. automaticamente me fala como está a saúde do seu intestino. Né? Então, se está tendo muito consumo de gorduras, de açúcares e tá pouco consumo de fibras, isso tudo a gente consegue ter, né? Uma resposta bem interessante. Então, e depois, né, a gente vinha aí cuidando justamente com relação ao intestino, com os probióticos, com as fibras, né? Toda a parte de cuidado aí da saúde intestinal, das alças intestinais, do cuidado e tudo mais. Então, não vamos deixar de ter a atenção não só voltada para a diminuição do estresse com o sono, com o capricho que deveria ter, né, com relação à alimentação na diversidade, de você colocar as sementes, a chia, semente de abóbora, o pistache, mas também se preocupar em colocar também a saúde do seu intestino em jogo, porque a gente precisa que ele esteja muito bem, para que ele possa absorver tudo aquilo que você está pondo para dentro de qualidade. Então, mais do que nunca, são dois alvos muito importantes aí que a gente precisa atacar para poder ter uma qualidade melhor de vida mesmo e uma saúde melhor e não ter as comorbidades, né? Não ter o AVC, não ter a desbiose, não ter a pressão alta, diabetes, ácido metabólico e tantas outras doenças, como eu falei aí no início, para vocês. Show. E se a gente for olhar, né, esse estresse, se para você que está aqui, se ficou aí bem claro que o estresse ele é uma reação do nosso corpo diante de uma situação que requer uma resposta imediata para a gente. E aí o nosso corpo faz todo o movimento para luta ou fuga. E que, como nós que temos o gerenciamento e controle das nossas emoções, dos nossos pensamentos e comportamentos, e também se essa situação aqui ela vai ser estressante para mim ou não, se para você ficou que é você que dá esse tom, que é você que coloca o ritmo dessa música, valeu. Tá? Porque essa tomada de consciência de que está em você, aqui vai ser estresse. Então, eu trago estresse para dentro de mim. Aqui não vai ser estresse, né? Ou seja, você pode sim parar em cada situação, mesmo que ela está lhe pedindo para você algo imediato, uma respirada de peraí, nós temos, eu falo muito para meus clientes, nós temos o direito de pensar. Nós somos muito criados numa cultura, numa sociedade em que a gente dá as respostas ali, na hora. Na pergunta-resposta. Pergunta-resposta, né? E não temos o direito de ter um momento para, peraí, deixa eu ver isso daqui, deixa eu pensar. Deixa eu ver como que é que eu vou entender isso que está acontecendo quando não é algo de risco de, né, entre caso de vida e morte.
sim, é possível. Temos em nossas mãos o como olhar, dar o significado e agir diante de qualquer situação. Temos em nossas mãos em decidir, em determinar se isso vai ser estressante ou não para mim. E aí, fechou. O restante é conhecer o corpo, as emoções e dando novos significados, é simplificar a vida e não complicar. Certinho, Isso. gente? Algo para Gente, perguntar? eu não falei aqui da questão da cúrcuma, né? Como anti-inflamatório também. Eu fiquei citando aí outros e esqueci da cúrcuma, tá? Mas a cúrcuma é uma boa pedida aí para poder colaborar nessa dieta anti-inflamatória para que você possa não provocar mais inflamação ainda no seu organismo. Então, mas cuidado para não abusar, viu? A gente tem até que ter cuidado hoje em dia para falar da cúrcuma, porque tem claro que a gente tem que ler um pouco mais, mas na literatura já se encontra assim, o excesso de cúrcuma, de hibisco, como alimento, como fitoquímicos, que estão provocando aí dores vesiculares, porque as pessoas estão abusando demais do uso, né? Então, mas A ela como cúrcuma é o açafrão, não é? Oi? É a cúrcuma, é o açafrão, isso mesmo. Então, mas a gente pode colocar no ovo, a gente pode utilizar no mel para poder facilitar mais ainda, colocar um pouco no azeite para poder você temperar a sua salada, nos molhos de salada, mas sempre com a parcimônia. Tudo que a gente pensa, ter tudo que é demais, não dá, gente. Equilíbrio, Né? né? Tem que ter um cuidado aí, um zelo, é colocar anti-inflamatórios presentes na sua alimentação, mas diversos, diversificar. Tá? Mas a cúrcuma é uma ótima um fito bem legal para ser utilizado aí na nossa alimentação como anti-inflamatório, com certeza. Bom, e anti-inflamatório quer dizer que não acumula aquelas gordurinhas, né? Não, ela ajuda bastante aí, com certeza. Não só na produção dos neurotransmissores, como também a saúde intestinal, como também a questão de melhorar a eficácia de antidepressivos. Então, assim, a cúrcuma ajuda bastante nesse sentido. Agora, o uso dele tem limite, né? A gente fala limite de uso de 6 semanas, mas de uma forma bem orientada aí pelo nutricionista, com certeza. O que eu queria falar para vocês? Eu quero saber se está fazendo sentido, eu quero saber se vocês estão gostando. Gente, ninguém me fala nada aqui, não fala nada para Isabela. A gente pode parar então, né? Já está dando aí 9 horas, 9h25 já, Isabela. Está na hora de parar mesmo. Olha, eu falei, eu e a Gente, Débora falando demais, é porque eu vi o relógio e falei, gente do céu. nossa, eu converso demais. E aí, turma linda? Ok. Tudo certo? Tudo Vamos certo? Tudo deixar tranquilo? aqui para quem estiver assistindo essa live gravada, tanto o meu direct, posso falar do seu? Eu sei que Pode, você. com certeza. Eu fico aguardando aí dúvidas e observações que são importantes aí para a gente poder estar colocando disponível para vocês. Ótimo. Fechamos então, Débora, por hoje? Fechamos o assunto, com certeza. Queremos agradecer muito aí a participação de vocês, queremos agradecer a atenção de vocês nos permitirem entrar na casa de vocês e colocar aí, né, a observação de que a gente está à disposição, né? Eu, enquanto Nutra, a Isabela, enquanto psicólogo, que nós pudermos ajudar vocês na melhora da saúde física e mental, pode contar conosco, tá? O emagrecimento que a gente prega é um emagrecimento saudável, um emagrecimento que vale a pena, que vai muito além da estética. Mas a gente sabe que a estética ela é importante. Então, mas que a gente não pode colocar como único objetivo, porque senão a gente acaba querendo alcançar de todas as formas, deixando o essencial, que é justamente trazer a saúde. Perder peso, é perder gordura. Então, é perder peso com qualidade, é perder gordura. Não adianta a gente pensar apenas no peso na balança, que não quer dizer nada pra gente. E muitas vezes é o que as pessoas mais focam. Então, que vocês possam usufruir bastante dessas informações,
que nós passamos aqui. Indiquem essa live para as pessoas, para outras pessoas, revejam novamente, revejam para que vocês possam estar tirando as informações que vocês precisam e faça bom uso aí de todo o meu material, conteúdo que a gente está colocando no Instagram, a Isabela também, que com certeza isso é para vocês utilizarem para a vida de vocês, para poder atingirem os objetivos aí que vocês tanto almejam, tá bom? Então, E quero também agradecer. dá para ser nosso também, né, Débora? Sim, com certeza, com certeza. Eu quero agradecer muito, viu, Isabela, pela parceria novamente, né? Era pra gente ter feito essa live Muito terça-feira bom. passada, mas foi livre da menina aí, eu fiquei caladinha. Eu falei, deixa ela aí curtir o dia dela, a gente vê Passou depois como que batido, faz. gente. Passou. Mas aí, hoje nós estamos aí pagando para falar que a gente não está deixando de fazer. Então, a semana que, não, no próximo mês, o mês de novembro, terceira semana aí, nós estaremos na terça-feira falando mais um pouquinho para vocês, né, do nosso episódio aí. Oi, Márcio! Do nosso episódio aí, né, do Nutrindo a Mente. Então, você com certeza, juntando a nutrição e a psicologia para a sua saúde, utilizando de forma muito inteligente e aproveitando muito do que você pode, né, utilizar aí no seu dia a dia, nas suas práticas, coisas fáceis e práticas, que são possíveis, é só a gente priorizar um pouquinho. Exato. Certo? Grata também. Débora, Ó, um um beijo. beijo para vocês, gente. Desculpa quem tá entrando aí. Desculpa, Márcio, mas nós estamos finalizando. Depois você vê a live aí, tá, gente? Ó, um beijo grande. Fiquem com Deus. Até logo. Boa noite, gente.